1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Vou ler aqui, os irmãos veem se está aí na sua Bíblia, tá? Um homem da tribo de Benjamim, escrito aí, correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá o mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. E Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada esperando, e ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. E Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar a notícia a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. E o homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos fariseus. Respondeu o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ele ouviu falar da arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade, e ele estava muito velho. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Até aqui. Tem até o dia 22, os irmãos podem ler depois a história de Eli. Eu já preguei sobre Eli algumas vezes na minha vida. E eu gosto muito da história de Eli. Porque hoje eu quero falar sobre família. Hoje eu quero falar sobre família. Porque Deus, Ele fala sobre as tragédias das famílias. E nós temos ouvido, irmãos, que muitas mensagens sobre família. Nós ouvimos mensagens no culto, nós ouvimos mensagens nos nossos encontros de homens, de mulheres, de casais. Nós ouvimos falar muito de famílias. Porque enquanto nós continuarmos a receber famílias, casais, pais, mães, filhos, que passam por problemas, que passam por dificuldades na sua vida pessoal, é importante que a igreja continue pregando sobre família, continue investindo no encontro de casais, para que a gente possa crescer e evoluir na questão familiar. Quando nós abrimos a Bíblia para falar sobre família, antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar as nossas expectativas com as verdades da Bíblia. Porque você não vai ver em nenhum momento da palavra de Deus ela descrever que a família é um ambiente perfeito. Você não vai ver a Bíblia falando sobre isso, dizendo que as famílias são exemplo de momentos perfeitos. Na verdade, a Bíblia ela não romantiza os lares. Pelo contrário, ela apresenta famílias reais. A Bíblia apresenta famílias formadas por pessoas reais, com limites, com falhas, com pecados. Desde os conflitos entre os irmãos lá em Gênesis até os desafios da igreja do Novo Testamento, nós vemos a convivência familiar, a convivência humana marcada por tensões. Isso é família. Isso é importante a gente lembrar. É muito importante, porque muitas famílias sofrem não apenas por feridas que carregam, mas muitas famílias sofrem pela culpa de acharem que o que estão vivendo lá, os conflitos, as tensões, são algo que não deveria acontecer. Mas em toda a extensão da Bíblia você vai ver Deus dizendo que famílias são ambientes conflitantes, sim. Que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas com criações diferentes, e que a família é o lugar onde nós nos despimos de qualquer tipo de couraça, de qualquer tipo de capa, e nós somos quem somos. E eu estava refletindo sobre esse texto aqui de Eli, para trazer aos irmãos sobre o sofrimento na casa desse homem, que talvez possa ser que de alguma forma nos encontre nessa manhã. Pode ser que de alguma forma todas essas coisas de Eli, elas cheguem ao nosso coração como reflexo talvez até da nossa própria família. Porque Eli, ele foi um sacerdote que liderou Israel por 40 anos. Por 40 anos. E a Bíblia não fala sobre a mulher do Eli,
Mas a Bíblia fala dos filhos dele. Um se chamava Ófine e o outro se chamava Finéias. E que, como mandava a tradição de Israel, os filhos do sacerdote seguiam a mesma linha do sacerdote. Os filhos do sacerdote também eram sacerdotes. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que esse texto vai falar logo de início aqui para nós. Logo de início. A primeira coisa é que o sofrimento aqui na casa do Eli, ela foi um sofrimento anunciado. Preste atenção. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que se prega na igreja, tudo aquilo que esse pastor prega, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra pessoa que vem à frente para pregar, isso é proclamação da palavra, isso é profecia da palavra. E é interessante que nós achamos que essas profecias, que elas estão acontecendo, são para a vida dos outros. Sabe como é que a gente está acostumado a ouvir a palavra de Deus? É como se a gente ouvisse com uma pá. Sabe o que é uma pá? Uma pá? Pá? Aí a gente pega isso, isso aqui serve para fulano. Isso aqui serve para o ciclano, e manda para lá. E a gente fala, que pena que o fulano não está aqui para ouvir isso. Que pena que o fulano não veio no culto, eu quero mostrar para ele, que pena que ele não está aqui. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente deveria ouvir com a palavra como aquele, como é que é o nome daquele instrumento que junta assim? Castelo. A gente tem que ouvir assim, trazer a palavra para nós. Porque Deus aqui ele declara no capítulo 2 que ele tinha um projeto, que Deus ele tinha um plano para a família do Eli, que era o sacerdote. E esse plano era de que a família do Eli, ela serviria ao Senhor. Mas Deus percebe que aquela casa, que a casa do Eli, ela era uma casa que estava bagunçada. E ele vai falar isso aqui. Ele vai falar que essa família do Eli era uma família que não honrava Deus, que não honrava. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que a família de Eli passa a desprezar o Senhor. Passa a desprezar. Foi quando Deus anuncia profeticamente essa tragédia. E os seus filhos morreram por desrespeitar o Senhor. E quando você olha a história de Eli, você vai ver aqui, é tragédia em cima de tragédia. Quando você olha a história do sacerdote que já tinha 98 anos, que tinha liderado Israel por 40 anos, você vai ver tragédia em cima de tragédia. E esse episódio aqui da morte dos seus filhos termina dizendo uma coisa que eu acho que é o pânico de qualquer família, ou pelo menos deveria ser. Que o texto termina assim, dizendo que a glória do Senhor se foi. Você pode imaginar a coisa mais difícil para uma família do que nós temos que dizer que a glória do Senhor se foi na vida daquela família? Quando o sofrimento começa a acontecer, a gente precisa, como família, dar uma olhada para os nossos sustentáculos. A gente, como família, precisa dar uma olhada para as nossas prioridades, porque a família, ela está se matando dentro dela mesma. A família está se desfazendo dentro dela mesma. Há muita ausência de afeto. Não há um sentido de unidade dentro de casa. Às vezes, a família moderna é como se cada um estivesse levando para um lado. É como se a família fosse uma disputa. Esse é meu dinheiro, esse é teu dinheiro, eu pago água, tu paga a luz. É como se nós fôssemos uma divisão dentro de casa. Isso está sendo desastroso para as famílias. Agora, quantas vezes a gente sente falta, eu pelo menos, não sei você, daqueles tempos da infância em que faltava luz. Vocês lembram desse tempo da infância? Já faltava luz na sua casa? E que a gente sentava em volta de uma mesa, e que a gente não tinha um celular, que a gente não tinha uma televisão, não tinha internet, não tinha computador, a gente tinha uma lamparina e colocava em cima da mesa. Era o momento que as famílias conversavam. Era o momento que as famílias estavam juntos, que saíam juntos, que faziam coisas juntos. Hoje é cada um para o seu lado. Mas qual foram as causas de tanto sofrimento desse texto que me chamaram a atenção? Eu quero desafiar você a esses 3 ou 4 pontos que eu vou citar aqui, que você guarda no seu coração. Se você puder anotar, anota. Anota no teu celular, anota no que você quiser, onde você quiser. Mas a primeira causa do sofrimento de Eli
foi que os filhos de Eli não se importavam mais com o Senhor, diz a palavra. Os filhos de Eli, diz, não se importavam mais com o Senhor. E o segundo capítulo de Samuel diz o texto que os filhos de Eli eram ímpios. Coisa interessante, porque eles eram sacerdotes. E a impiedade é aquele onde o pecado não dói mais. E esses homens, eles eram sacerdotes, eles estavam na igreja, eles estavam fazendo os serviços de culto, mas a Bíblia diz que eles eram ímpios. E é interessante isso, porque tem gente que é batizada na igreja que pode ser ímpia. Tem gente que frequenta a igreja e pode ser ímpio. Vive na impiedade, não tem a piedade de Deus no seu coração. E é interessante porque o pecado desses homens aqui afrontaram e desagradaram o Senhor, e eles eram sacerdotes. Ah, pastor, mas eu já sou da igreja há 30 anos. Pode não ser crente. Irmãos, muitas pessoas perdem o temor do Senhor, se acostumam com a igreja, se acostumam com os ministérios, se acostumam com a audiência da igreja, se acostumam. E quando a gente se acostuma, a gente começa a abusar das coisas, a gente perde o senso crítico do que é certo e do que é errado. E a gente está nesse mundo sendo bombardeado todo dia por coisas, por situações que não competem com a vida de quem é cristão. Com situações que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos abrir concessões nem exceções, porque a Bíblia vai dizer que esses homens eram filhos do Eli, sacerdote, eram sacerdotes e eram ímpios. Os ímpios vão herdar, sabe o que? Os ímpios vão herdar o inferno. E talvez no inferno, aqueles que vão estar lá, vão encontrar muitas pessoas que estavam na igreja, cantando às vezes, tocando, pregando, evangelizando, mas que faziam pelo costume de estar na igreja, não porque amavam o Senhor. Porque quando eu amo o Senhor, as coisas que eu faço para Ele são porque eu amo o Senhor, não porque é obrigação, não porque é peso, não porque é... Não, eu amo o Senhor. E o Ófine e o Finéias perderam isso. Eles perderam o temor do Senhor. E aí a gente começa a se envolver nas coisas do mundo. A gente começa a se envolver nas coisas do mundo. A gente começa a abrir concessões, a gente começa a achar que nem tudo é tão quadradinho assim, né? Não precisa ser tão radicais. Quantas vezes eu já ouvi isso, pastor? Mas a gente não pode ser tão radical. A gente está no mundo. Não, a gente tem que ser radical mesmo. A gente não pode abrir concessões. Filhos, pais, mães, nós não podemos abrir concessões para que a glória de Deus não saia das nossas famílias. Nós temos que ter fé, nós temos que ter raiz, nós temos que ter igreja. Qual é a nossa igreja? Uma segunda coisa que eu encontro aqui nesse texto, que diz o texto que havia ausência de disciplina na casa do Eli. Cuidado com isso. A Bíblia diz que Eli, preste atenção, pais, Eli não punia os seus filhos, apesar de saber dos erros dele. E Deus não se agradou disso. O Eli estava vendo que os seus filhos estavam fazendo coisa errada e não puniam os seus filhos. Essa mensagem aqui é para você, pai, e é para você, mãe. A disciplina vai determinar o futuro dos seus filhos, goste de você ou não. É muito fácil nós criarmos filhos e deixarmos os filhos fazerem o que quiserem. É muito fácil criar filhos e quando nós temos que sentar e educar, a gente dá um celular para ele passar tempo para não nos incomodar. É fácil a gente deixar o filho na frente da televisão, vendo desenhos às vezes destrutivos, demoníacos, diabólicos, para que eles fiquem lá pelo menos sem nos incomodar. A Bíblia diz que Eli não disciplinava os seus filhos e isso não agradou o Senhor. Porque o que vai determinar a qualidade de vida dos seus filhos é
É a disciplina que você trará a eles hoje, com amor ao Senhor, claro, com a palavra de Deus, com temperança, mas a disciplina de recebermos filhos como herança do Senhor, de ensinarmos os caminhos do Senhor para os nossos filhos, gastarmos tempo, de bloquearmos quando os nossos filhos não querem vir na igreja, de não permitirmos que coisas do mundo entrem na nossa casa, e se amanhã, pai e mãe, os seus filhos se desviarem dos caminhos do Senhor, se quando eles crescerem, eles optarem por não ser mais crente, de não estar mais na igreja, o problema é deles com Deus, porque pai nenhum vai dar conta do que o seu filho optou depois que ele crescer, mas você pai, e eu, nós pais, nós vamos dar conta diante de Deus, de como que nós ensinamos os nossos filhos. Eles vão optar depois, mas nós vamos dar conta por aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Pastor, eu fiz de tudo, meu filho hoje está perdido, meu filho está fora da igreja. Se você fez tudo, tranquilize o seu coração, você não vai carregar peso no seu coração pelas escolhas do seu filho. Mas se hoje você preferiu deixar os seus filhos fazendo qualquer coisa para não te dar trabalho, você e eu, nós vamos dar conta diante do Senhor. É difícil criar filhos. Eu tenho 2, eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente quer estar lá descansando, vendo TV, e a gente vê o filho fazendo uma besteira. É mais fácil deixar fazendo besteira do que nos incomodarmos. Nós vamos dar conta disso diante de Deus. Nós vamos. A disciplina que você dá para o seu filho, a forma com que o seu filho te trata, reflete a disciplina que você deu para ele. Eu sempre digo para os jovens, quando eu estou falando para jovens, eu digo que o rapaz, quando ele começa a namorar, ele deveria primeiro ver como que a namorada trata a mãe dela, como que a namorada trata o pai dela, porque é dessa forma que ela vai tratar o marido. O homem, a forma com que ele trata o pai e trata a mãe, é a forma com que ele vai tratar a sua esposa. E a gente precisa dar conta disso, irmãos. Desculpa dizer isso para você, mas pelo temor da palavra de Deus, eu preciso dizer que o seu filho não pode fazer o que quer. Porque se você deixar o seu filho fazer o que quer, daqui a pouco ele está te desrespeitando, daqui a pouco ele está fazendo tanta coisa que quem vai disciplinar não vai ser mais você. Quem vai disciplinar vai ser o mundo. Vai ser as coisas do inimigo. E mais, meus irmãos, tem pai que não só adverte o seu filho, mas ajuda o seu filho no pecado. Quantos pais eu já vi dizendo, pastor, eu tomo maior cuidado com meu filho, às vezes ele tem as baladas aí da escola, eu levo ele, depois eu vou buscar. Grande coisa. Grande coisa. Nós pais temos responsabilidade com os nossos filhos, e isso não é somente ser a parte bonita da história, eu tenho filhos. Não, é eu saber que Deus colocou esses filhos nas minhas mãos, para que nós, minha esposa e eu, administrássemos esse ser, para que quando eles crescerem, eles possam refletir o amor de Cristo. E a gente tem que ser rígido mesmo. Meus filhos, quando eram pequenos, quando eles viam algum pai ou uma mãe que não faziam nada, que deixavam os filhos fazer qualquer coisa, como é que eles chamavam esses pais que eles falei? Eles eram pequenininhos. Aquele pai é banana, deixa o filho fazer o que quiser. Irmãos, nós temos que ter disciplina dentro das nossas casas. Temos que ter disciplina. Meu filho está quase casando com aquela polaca ali, mas a disciplina que o meu filho tem, ele vai sair com a namorada e ele me pede antes. Ele já tem 21 anos. Ele me pede antes. E se eu disser para ele que ele não vai, ele não vai. Porque eu mando dele? Não. Porque ele aprendeu a ter respeito. Filho tem que ter respeito. Filho não foi criado para responder para o pai. Filho não foi criado para responder para a mãe. Porque quando o filho responde mal para o pai, responde mal para a mãe, ele está fazendo aquilo que o diabo quer. Quem está feliz quando o filho desrespeita pai e mãe é o diabo. É atentado contra a obra de Deus. Filho não foi criado para desrespeitar pai e mãe. Eu fui criado num tempo que a minha mãe só olhava para mim. Ela dava uma olhadinha e já dizia tudo.
A minha mãe me chamava de César, meu nome é Mauro César. A minha mãe me chamava de César. Quando eu fazia alguma coisa, ela dizia assim, dona Calma, ela dizia, César, vem cá. Vai lá no meu quarto, na terceira gaveta. No fundinho assim da gaveta tem uma cinta. Traz de lá que tu vai apanhar. O que você acha que eu fazia? Eu ia lá, na terceira gaveta, pegava a cinta, dava para ela apanhar. Porque se eu não buscasse, ela ia. Mas se ela fosse, seria um pouquinho pior. Isso mudou? Isso não pode ter mudado, porque nós vivemos uma geração do mimimi, uma geração que reclama de tudo, uma geração de cristal. Ah, não toca em mim, ah, porque isso e aquilo, ah, porque eu não quero estar na igreja, lá é muito chato, ah, o líder de jovens é muito chato. Isso é mesmo, mas ele é muito chato. Eu não quero ir na igreja, eu quero fazer tal coisa, porque lá é mais divertido. É a geração do mimimi. E você, pai, que está aqui, e você, mãe, que está aqui, você pode mudar isso. Ou você pode se conformar e nós continuarmos com a geração do mimimi. Meus irmãos, quando a gente aprende mais alguma coisa aqui, eu fiquei muito impressionado com esse ensinamento aqui, que diz assim, que Eli inverteu os valores dentro de casa. Sabe o que é inverter os valores dentro de casa? No capítulo 2 de Samuel diz que ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Olha que absurdo isso aqui. Eli honrava mais os seus filhos do que o Senhor. A prioridade não era Deus. A prioridade não era o Senhor. A prioridade eram os filhos. Eles eram a coisa mais importante que o Eli tinha. Está errado. Porque nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem os seus pais devem ser mais importantes que o Senhor. Porque quando nós tiramos Deus do trono dele, nós estamos invertendo valores. Nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia condena. E meus irmãos, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o Isaque, Deus sabia o que estava no coração do Abraão. Deus começou a ver que não ia dar certo. Que como que é que um cara que vai ser pai de uma grande nação, mas a coisa mais importante da vida dele é o filholatria. Você acredita nessa palavra? E aí Deus, existe, né? Filholatria, onde o filho está no troninho do reizinho. Você já ouviu um comercial? Exatamente isso. O filho sentado no troninho, com uma coroa na cabeça, um manto, e os pais de ajoelhados perguntando, você quer um nuggets? Olha que inversão de valores, criando crianças fracas, homens fracos. Ah, o meu filho teve um problema na escola, eu vou lá tirar satisfação pela professora. E vai lá e xinga a professora. Quando Deus disse sacrifica o Isaque, é porque Deus está dizendo para o Isaque, Deus está dizendo para Abraão, ninguém pode, nem o Isaque. Se o Isaque está encontrando no teu coração o lugar que é meu, sacrifica. Vai lá, bota umas lenhas e sacrifica o Isaque, porque o meu lugar eu não divido com ninguém, nem com o Isaque. Irmãos, quando a gente cria filhos super mimados, filhos desrespeitosos, eu estava vendo na televisão, um filho chegou na mãe e deu um tapão no rosto dela. O que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo? Era assim no teu tempo, Dedê? Não era só uma olhadinha? Pois é. O que está acontecendo? Filho desrespeitando o pai, filho questionando o pai, questionando a mãe, mas na hora de sentar para comer a comida que o pai e a mãe compraram, está tudo certo. O ponto de equilíbrio é tudo que precisa existir na nossa vida. Se você coloca a tua profissão, se você coloca a tua casa na frente, se você coloca a tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais na frente, Deus vai dizer para você, sacrifica. Sacrifica. Não é teu estudo, não é a tua faculdade, não são os teus relacionamentos, não são os teus amigos. Na hora que você coloca qualquer coisa na frente de Deus, Ele vai te dizer, sacrifica.
Última coisa. A última causa da tragédia do Eli foi a desobediência. Porque eles levaram a arca da aliança para o meio da batalha com os filisteus. Porque Deus tinha dito que eles não deviam fazer isso. Que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, deveria ficar num ambiente seguro. Eles deveriam deixar a arca num ambiente seguro. Mas aí eles acharam que levando a arca para o meio da batalha, Deus estaria presente e eles iam ganhar a batalha. Então no primeiro confronto morreram 4.000 pessoas. No segundo confronto, quando eles colocam a arca no meio, um fetiche. Sabe o que é um fetiche? É quando você atribui poder a coisas. Eu tenho uma guia benzida, eu tenho um crucifixo benzido, isso aqui me dá segurança. E eles usaram a arca do tesouro como fetiche. E a Bíblia diz que no primeiro confronto morreram 4.000, quando eles colocaram a arca morreram 30.000. E quando o chefe do sacerdotal, Eli, ele escutou que a arca havia sido tomada, ele sabia da gravidade disso, ele morreu. Ele morreu. Sabe o que a gente aprende, irmãos? É que esses homens aqui esqueceram que na nossa casa, que nas nossas famílias, que no nosso dia a dia, a vitória vem de Deus. A vitória nas nossas famílias vai acontecer de famílias firmadas aos pés do Senhor. Não família que nunca se desentende, porque isso acontece, é normal. Mas, inclusive, você não vê nem Deus falando muito sobre isso. Mas Ele vai falar que não é o problema de ter o desentendimento, de ter o desajuste. O que Deus está falando é como que nós lidamos com isso. Como que nós lidamos com isso? Eles tiraram a arca por desobediência. E a Bíblia disse que a glória do Senhor se foi. Quando os seus filhos não estão seguindo nos caminhos do Senhor, eles ainda são sob a sua tutela, a responsabilidade é sua. Um dia um pai falou para mim assim: pastor, eu não posso obrigar o meu filho a ir à igreja. Pois é. Você deixa o seu filho não ir na escola? Ele vai, né? Ele vai na escola. Por que você obriga o seu filho a tomar banho? Por que você obriga o seu filho? Por que você obrigava a Maria e seus filhos a tomar banho? Ficar limpos, né? Eles tinham que tomar banho. Seus filhos tomam banho, né? Às vezes. Mas quando eles não tomam, a gente fala, tem que tomar banho, né? Por que a gente fala para os nossos filhos que eles têm que almoçar ao meio-dia, mesmo que eles não queiram? Por que a gente obriga, às vezes, os nossos filhos a comer arroz, feijão, carne, salada? Por que a gente obriga? Porque eu digo para eles: por que na igreja a gente não faz isso? Por que tanta coisa não é opção, mas as coisas de Deus são opção? Por que na igreja eles não são obrigados? Para que no futuro eles não deixem a igreja. Eles vão deixar sim. E esse pai que um dia falou para mim: eu não posso obrigar meu filho para que depois ele não abandone a igreja. Sabe o que aconteceu? O filho abandonou, está fora da igreja até hoje. Quando você dá ao seu filho essa opção, a opção que você está dando para ele é muito simples: é entre Deus e o diabo. Irmãos, eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. E os meus irmãos, todos eles envolvidos com coisas ruins. Tem um irmão que está preso até hoje, tráfico de drogas. Ele se envolveu com drogas quando tinha, antes dos 20 anos. Está preso até hoje. Ele saiu, entrou de novo na droga, voltou para a cadeia e está preso até hoje. Outro irmão, os outros 2 também foram envolvidos com drogas, enfim. Quando eu casei com a minha esposa, o tio dela falou assim para nós: nós temos um terreno grande aqui, quem sabe vocês constroem uma casa para vocês morarem aqui no pátio? Vocês moram aqui, não precisam pagar aluguel. Eu nunca aceitei isso. Nunca. Eu não cortei a relação com os meus irmãos, mas eu tirei os meus filhos desse convívio. Porque eu entendo da palavra de Deus que eu sou responsável pelos meus filhos. Meu filho tem 21 anos, a Sara tem 18. Felipe
Se tudo continuar andando como está andando, ele vai realmente casar com essa guria aí? Enquanto ele for solteiro e morar comigo, eu sou responsável pelo meu filho. Eu sou responsável por tudo. Ele sabe disso. Quando ele demora para dormir, eu encrenco. Quando ele chega tarde, eu encrenco também. Quando ele não se alimenta direito, eu encrenco também. E ele fica bravo. O Felipe, quando fica bravo, ele fica assim. Fica comendo o beijo de baixo. Mas eu sou responsável. Eu sou responsável para que meu filho, quando ele casar, ele seja um bom marido. Eu sou responsável para que meu filho não se envolva em coisas que vão atrapalhar ele de ser um bom homem de Deus, um bom marido. E para isso eu creio, ele sabe disso. Eu brigo mesmo. Mas porque eu entendo que ele precisa, os meus filhos precisam crescer nos caminhos do Senhor. Se daqui a alguns anos ele estiver lá casado e ele e a esposa decidem não ir mais na igreja, ele sabe, ele vai saber que não foi porque eu me omiti, foi uma escolha dele. Então hoje, com 21 anos, ele vem na igreja. Às vezes ele não quer, mas vem. Tá? Minha filha também está namorando com o índio aí. Não sei o que vai dar esse casamento namoro. Mas lá em casa é assim: chegou na minha casa, vai para a igreja. Não tem esse negócio. Maria chegou lá em casa, só deixou ela ficar dormindo, ela já está velha, né? A idade dela já fica dormindo, vem para o culto. Por quê? Porque eu entendi o texto de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, você tem essa escolha, eu tenho essa escolha. Honrarmos aquilo que Deus colocou para nós. Pedimos que Deus nos dê força, às vezes, para sermos radicais. Temos que ser radicais. Porque o que está em jogo não é o carro que a gente tem, o que está em jogo não é a casa que a gente tem, o que está em jogo é o futuro dos nossos filhos. Esse mundo vai mudar se você e eu, nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós ensinarmos para os nossos filhos os caminhos do Senhor. Às vezes eles não vão gostar, faz parte. Não mais aqueles que estão na adolescência. Mas adolescente ou não adolescente são nossos filhos e nos devem submissão e respeito. E assim funcionam as coisas com Deus. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor.